Ok, então vamos lá. Comecei já a gravar, vou poder compartilhar já de uma vez aqui o nosso quadro. Vai ser um quadro de ideias, né? Nós vamos trabalhar aqui com uma teoria. Eu gosto muito de dar um exemplo, tá? De dar exemplos para aquelas, como se diz, para a gente trabalhar aqui com as ideias, tá? Então, eu coloquei ele para baixo que eu vou escrever e eu quero traçar uma linha, né, bem subliminar aqui do que a gente tem de ideia. Qual que é a ideia inicial? Vamos supor que eu falasse com vocês o seguinte: olha, pessoal, nós vamos montar uma empresa e essa empresa ela vai ser uma distribuidora, ela vai ser uma distribuidora de açaí. Eu vou colocar aqui distribuidora, eu vou colocar fábrica barra distribuidora de açaí, né? Que é o exemplo que eu me inspirei hoje de manhã, melhor, hoje à tarde, lá com o cliente, para eu conversar com vocês. Então é o seguinte, esse cliente tinha um problema latente, assim, que ele tinha uma definição que era o quê? Ele saber qual que é o melhor sistema de gestão para a empresa dele, tá? Então, o que eu preciso fazer o levantamento, né? O que eu preciso para eu entender? Lembra da minha primeira medida que eu falei que a empresa, ela equivale a 33% de processo, 33% de tecnologia e o restante de pessoas, ok? Qual que é mais importante do que o outro? Nenhum é mais importante do que o outro. É lógico que as pessoas, se elas tiverem ideias, né? Então, o que eu gosto muito de frisar? Porque não adianta falar assim, olha, Érica, a tecnologia vai resolver tudo. Não vai, a tecnologia primeiro, o computador é burro. Aí você fala, nossa, já existe inteligência artificial? Se você programar ela para essa inteligência. Então não adianta a gente falar que o software tinha que facilitar isso, tinha que fazer aquilo, o hardware, o que ele tinha que fazer, os gadgets, né? O que são os gadgets? São os aparelhos celulares, os notebooks, os tablets, enfim, não adianta nada, né? Como um exemplo, essa semana um dos prospects, né? Um cliente, não cliente em si, um cliente de como se diz, era para se tornar um cliente, chegou até a já falar que está interessado no sistema e tudo mais. Ele queria uma padaria, então essa padaria ela teria implantação de todo o processo de venda de PDV, balança, enfim, uma padaria completa. Aí a menina virou e falou assim: não, eu quero a minha padaria toda com tablets touchscreen. A pessoa já vai chegar lá, já vai apertar o botão, já vai fazer o peso e automaticamente esse peso ele já vai gerar a configuração da balança, enfim, vai falar tudo que puder, tudo que acontecer. O que eu acho nessa situação, o que ela tinha que prezar? Primeiro ela não tem nada, ela não tem nem um computador, ela tem a balança que pesa, o cara vai no caixa, passa numa caixa registradora e tudo mais, e ela já está querendo um tablet para início de conversa. Qual que é o problema disso daí? Não tem problema nenhum ela querer um tablet, mas ela tem que, no mínimo, ter um alicerce para ela querer ter um passo a mais com tanta tecnologia. Aí ela vai falar assim, Érica, mas é porque o seu sistema não tem essa questão do touchscreen? Tem. O touchscreen é justamente uma tela sensível ao toque que ela vai responder os comandos ali, né, na hora de se fazer o pedido, enfim. Agora, é isso que vai dar robustez para o processo dela? Não, primeiro. Então, ela tem que ter os processos bem definidos, que é o que? O cliente chega, pesa, depois vai lá enfim, toda a trajetória desse processo de implantação. E as pessoas saberem, né, o que ela tem. Então, o que eu preciso de pessoas hoje em dia? Eu preciso não, o que as empresas estão assim, sedentas, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, que bacana, você dá aula na universidade, né? Você tem um poder de conhecimento legal, enfim. Eu trazendo esse conhecimento para vocês, o interessante é que vocês absorvam isso e levem isso daí para a prática, né? Então, hoje não existe uma escola que
que não consiga colocar esse ambiente de prática. E é muito o desafio nosso aqui da educação é justamente mostrar, né, como é que funciona a realidade trazendo os conceitos. Então, a maioria dos processos hoje que a gente enfrenta de dificuldade com pessoas capacitadas é o quê? Capacidade, entender o processo da empresa e habilidade com a questão da tecnologia, né, da informação. Então, isso daí tudo é um diferencial, tá? Então, resumindo, a gente consegue uma questão de sucesso, tá? Então, qual que é o sucesso que a gente precisa para implantar um sistema de gestão nesse exemplo? Então, quando a gente fala de sucesso mesmo, de implantação, quando eu coloco, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, como é que a gente absorve isso daí dentro de uma linguagem de tecnologia? Toda boa implantação de sistema começa por um bom cadastro, tá? É aquilo que você alimenta o seu sistema. Então, esses cadastros de cliente, a questão da razão social, dos endereços, e-mail, CNPJ ou CPF, se ele é um tipo de contribuinte, qual o contato dele, tudo isso daqui interfere 100% no sucesso de implantação de um sistema de informação, desde que ele seja muito bem respaldado. O que a gente mais encontra no dia a dia é que a pessoa chega lá e fala assim, vou fazer um cadastro de cliente, tá? Esse cadastro de cliente, ele vai ter, no mínimo, os dados para emissão de uma nota fiscal. E quais são esses dados? O nome completo desse cliente, um CPF ou o CNPJ, o endereço dele completo. Pronto. E aí eu falar se ele é um contribuinte do ICMS, se ele é um não contribuinte, se ele é um consumidor final. Érica, por que eu preciso saber disso? Porque hoje está tudo amarrado, né? O sistema hoje ele trabalha, né? Então o pessoal, a turma da contabilidade aí sabe muito bem disso, né? Então, quem gosta muito da área fiscal, né? Então, o que a gente vai poder apostar nessa situação? Entender essas nuances, né? De como que o cliente ele está dentro dessa atmosfera fiscal, e isso interfere porque se eu não puder nem mesmo emitir uma nota fiscal, como se diz, não vai ter um sucesso aí do jeito que a gente precisa, tá? Então, os dados cadastrais de clientes, a mesma coisa encontra para os dados cadastrais de produto, né? O que eu preciso desse produto? Eu preciso de colocar o nome dele certo, a unidade, né? O tipo do produto, se ele é um tipo, o que eu vou colocar aqui de tipo? Vamos exemplificar. O que é um tipo? Se ele é um produto que eu comprei para uso e consumo na minha empresa, se ele é mercadoria para revenda, se esse produto ele é uma embalagem, enfim, vários tipos de produto. A gente tem, se não me engano, umas 10 modalidades de conceituação. Aí você fala, Érica, mas para que eu preciso falar dentro do meu sistema que aquele produto serve para quê? Um tanto de situações que são beneficiadas, principalmente para o governo. Na hora que você vai gerar um arquivo SPED, um arquivo Sintegra, um SPED de contribuições, né, que você tem inclusive de colocar ali, associar o plano de contas. Para que serve isso? É justamente para você chegar aqui na conceituação e vamos dizer assim, como é que a gente pode olhar? Classificação. Eu comprei esse produto, estou trazendo ele para dentro da minha empresa, para quê? Né? Então, a gente vai ter uma gestão completa fiscal desse produto, você vai trabalhar com o preço de base dele, preço de revenda, qual que é o custo que eu tive dentro o custo de compra. Então, tudo começa a ficar intercalado. Se eu entro com uma nota fiscal, que vai abastecer essa parte, né, de informações, enfim, eu começo a ter um ganho enorme de possibilidades aqui dentro, né, do sistema, tá? Então, de qualquer sistema, eu estou falando aqui de forma genérica. Depois eu vou mostrar alguns exemplos. Fornecedores, óbvio, eu tenho que saber qual que é o tipo desse fornecedor, para que ele serve, onde que ele vai, qual vai ser a forma desse fornecedor, enfim, trabalhar aí com um universo de informações
que são pertinentes, né, para que a gente possa classificar esse fornecedor de uma maneira bacana. Existe uma diferença muito grande que as pessoas colocam, né? Eu vou até colocar aqui fornecedores e fabricantes. Qual que é a diferença do fornecedor para o fabricante? Ele fabricou que fabrica, fornecedor que fornece. Não, bobagem. Né? O fabricante ele pode ser também um fornecedor. Então, vamos pensar assim, Coca-Cola. Coca-Cola é um fabricante, né, da própria Coca-Cola, da Fanta, né? Então, tem várias marcas. Então, quando eu posso comprar essa Coca-Cola na padaria da esquina, num EPA, num Extra, sei lá, em vários supermercados, ou restaurantes, seja lá o que for, eu estou trabalhando com fornecedores. O fabricante é o dono da marca e tudo mais. E por que eu falo isso? Porque isso interfere em várias situações aí que é interessante, né, nessa gestão das empresas, tá? Então, resumindo, eu tenho aqui cadastros que são super importantes, né, no conceito de cadastrar cliente, produto, fornecedor, as transportadoras, os fabricantes, cadastro de um plano de contas ou um plano contábil muito bem definido, né, que a gente também chama de plano de naturezas, as tabelas de preço, dentro da área financeira, vamos falar assim, cadastros de bancos, agências, contas, enfim, todas essas configurações aí que são configurações muito importantes para essa leitura, ok? Alguma dúvida até então? O que vocês... Tá tranquilo? Até agora sim. Tá, ok, bacana. Então vamos lá. Segunda etapa aqui é o seguinte. Ok, então vamos lá. Quais são os módulos desse sistema que eu vou trabalhar? Se eu sou uma fábrica, né, ou uma distribuidora, o que eu tenho que controlar, né? O que eu tenho que armazenar, o que eu tenho que necessariamente gerir dentro da minha empresa? Eu preciso, vou limpar aqui só para não atrapalhar aqui. O que eu preciso? Vamos colocar isso aqui como uma perguntinha. Então, eu preciso de controlar estoque. Como é que eu controlo o estoque? Com uma entrada de notas fiscais. Essas notas podem ser notas fiscais DANF, né, de produto, modelo 55, né, uma parte de uma nota fiscal. Eu vou entrar com os produtos, com as qualificações, estou comprando produto para uso e consumo, para revenda, para fabricação, material. Eu estou entrando com essas notas, tanto de notas de serviços. Eu comprei, eu paguei uma contabilidade, paguei, sei lá, um jardineiro, qualquer tipo de nota de serviço. Eu tenho telecomunicações, notas por exemplo, de frete, que são os conhecidos como CTE, né, que é nota que, vamos colocar aqui um parênteses aqui, conhecimento de frete, que é de transporte, enfim. Eu tenho aqui vários modelos de notas, tá? Então, eu consigo controlar um estoque a partir dessas entradas de nota, eu consigo fazer os inventários, os ajustes de estoque, então tem um universo aí para ser explorado. Outro ponto importante é a fabricação. Então, já que eu entrei, né, na empresa com essas notas, essa fabricação, ela passa a ser o quê? Eu posso controlar as minhas receitas de fabricação, né? O que a gente chama isso daí? De composição, que são as composições, a fórmula que eu vou fabricar esses produtos. Então, quando eu falo lá, eu vou produzir uma caixa de 10 litros de açaí com groselha ou com frutas, ou seja lá o que eu vou produzir, eu preciso de uma receita. Então, eu controlo, nesse módulo de fabricação, eu controlo insumos, eu controlo as embalagens, eu faço todo esse conceito aí, né,
de experiência, de formatação dentro do nosso universo aí de produção, tá? O interessante, além dessa situação dos processos de fabricação, eu tenho aqui uma atmosfera que é muito interessante, que é o quê? Controlar o planejamento de produção, conhecido como o MRP1, tá? Existe MRP2, que são homem-horas, homem-fábrica. O que é o danado do MRP1? É eu saber o que eu preciso de solicitação de compras. Aí o próprio sistema já abre as compras para a gente. O que eu preciso fazer de cotação? O que eu vou fazer, inclusive, né, de planejamento? As minhas vendas, né, com as vendas da empresa. Enfim, eu consigo planejar minha produção de acordo com venda, ou de acordo com sazonalidade, né, com relacionar, vou colocar aqui, relacionar quantidade mínima no estoque versus produção, para eu ter uma base do que realmente eu preciso produzir, tá? Outro ponto importante, além do estoque de fabricação, eu preciso ter um módulo de vendas muito bem fundamentado, né? O que esse módulo de vendas ele pode contribuir dentro da empresa? Eu posso fazer pedido de vendas, eu posso fazer um documento que a gente chama de DAV, né? Que é um documento auxiliar de vendas, que é chamado aqui de pré-venda. Aí, automaticamente, eu tenho um módulo de faturamento que eu preciso, um módulo de faturamento que eu preciso, como é que eu posso falar, de emitir notas fiscais eletrônicas, são chamadas NFE. Eu preciso emitir a nota fiscal eletrônica do consumidor, né? Consumidor final, consumidor, que é a chamada NFCE. Eu posso emitir, nesse caso aqui de indústria e de comércio, né? De distribuidora, eu não tenho as notas de serviços, isso é muito raro, tá? Que é a NFSE. É uma das funções também do sistema, tá? E aí, extinguiu-se lá os cupons fiscais, né? Hoje, não, principalmente Minas, não existe mais. Que aquela impressorinha, que era uma impressora fiscal, que ficava associada a um caixa de um PDV, uma venda, né? Um caixa né? de própria venda. Então, hoje não existe mais aqui, pelo menos em Minas, então isso daí já, graças a Deus, já não tem mais. Então, todos esse venda e faturamento está muito conjugado, né? Então, o pedido de venda vai gerar as notas, né? O próprio pré-venda. Hoje a gente conta com aplicativos, né? Que fazem todo o processo de venda, né? E aí automaticamente integrados com RP, ok? Então, o que é o RP? É justamente todos os módulos de gestão aí que nós estamos trabalhando, tá? Então, tem estoque, fabricação, vendas, faturamento. Vamos lá, eu tenho aqui a parte fiscal da empresa, né? A turma da contabilidade aí vai me ajudar muito, né? A parte do próprio processo aqui contábil, né? A parte do módulo contábil, que são as apurações. O fiscal aqui, ele vai definir para mim todos os impostos que deverão ser ser tratados, né? Tais como, se a gente for falar todos aqui, é uma sopa de letras, né? ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, enfim, CSLL, e etc. Vou colocar aqui etc, porque é quase o alfabeto todinho nos impostos aqui brasileiros, né? E olha que eu nem falei todos.
Enfim, então, um sistema que me ajude nessas apurações, para quê? Para que a gente possa pegar a parte contábil também, deixar toda em dia e facilitar, tá? Outro módulo que vai precisar muito aqui dentro desse processo, já que eu sou uma distribuidora, é gestão de entregas. Eu posso gerar aqui um manifesto, um MDFE, que é um manifesto eletrônico de transporte. Eu posso, além dessa questão da gestão de entregas, trabalhar também com CTE, se for o caso, se eu tiver a modalidade transportadora, mas no nosso exemplo aqui não é, então não vamos, né, trabalhar com isso, não é o caso, tá? Outro ponto importante é o seguinte, quando você tem essa parte de tudo já faturado, tudo já pronto, deixar por trás, né, do financeiro, né, o financeiro completo, tanto a parte aqui de contas a receber e contas a pagar. Com possibilidade de que, né, vamos gerar aqui os KNABs, né, o que é um arquivo KNAB? É um arquivo que é geração de boletos para bancos, a possibilidade de eu saber que os títulos em aberto, renegociação, ou seja, todas as funções de financeiros, renegociações, as baixas, o próprio financeiro aqui, eu posso ter um módulo aqui de geração, apuração de comissões, apuração de comissão. Eu posso ter automaticamente dentro do financeiro um módulo que vai me ajudar muito ao processo de conciliação bancária. Então, eu estou falando assim, uma enxurrada de funções que hoje um sistema pode ter para esses módulos, né, de contabilidade. Então, a questão de conciliação bancária, ela pode ser via arquivo FX. O que é um arquivo FX? É justamente um modelo do Banco Central que ele é padrão para todas as empresas e faz esse processo, né? Tanto de envio e retorno, né, de arquivos de tudo que você pagou e tudo que você recebeu no processo bancário, tá? Enfim, então aqui a gente tem dentro já dessa questão de módulos, muita coisa aqui que já facilita bastante. Deixa eu ver se não faltou aqui alguma coisa. Parte estoque, fábrica, vendas, faturamento, fiscal, contábil, apuração, né, de comissão, conciliação. Deixa eu ver se eu estou lembrada mais de alguma situação. Aqui a gente tem, né, algumas coisas de marketing que são importantes hoje em dia para você fazer os relatórios, né? E os relatórios muito bem, relatórios gerenciais, né? Então, para você saber justamente o que cada empresa vai precisar de forma assertiva, né? Para essa gestão, ok? Então, isso aqui, essa questão desses módulos, né, todos, é o que eu pretendo trabalhar com vocês esse semestre. Pegar cada um desses conceitos, cada um dessas formas e nós fazemos uma rodada de informações dentro de um sistema qualquer. Vou pegar aqui o sistema que eu trabalho com ele, vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. É lógico que não é para aprender um sistema específico, mas é para vocês entenderem como que isso daí a gente atrela os processos e a tecnologia, porque as pessoas são vocês vão assimilar essas operações e isso, né, vai trazer muita assertividade aí para vocês, tá? Então, essa função aí, ela é muito específica e muito direcionada. Vamos lá. Continuando. E a terceira perguntinha. Quais pessoas serão usuários chaves, que são replicadores de informações técnicas / operações do software? Algumas empresas precisam, cometem muita
como é que fala? Cometem muito erro, né, de deixar o processo de implantação na mão de apenas uma pessoa, tá? Então, o que acontece? Aquela pessoa sai, se desliga da empresa, os processos, a tecnologia, ela acaba sendo totalmente desvinculada, né? Totalmente perdida ali das operações. Então, nunca deixa apenas um usuário-chave, um replicador, né? A sugestão, né, que eu coloco aqui, sugestão seria dividir por áreas, né, e ter replicadores por áreas da empresa. Aí você fala assim, minha empresa é muito pequena, então não adianta ter várias pessoas, vou acabar treinando todo mundo e tal. Então, tenha alguém que seja de confiança, que entenda os processos e que automaticamente documente os processos dentro da empresa. Processo de treinamento bem documentado, com esses fluxos de processos bem consolidados, para quê? Para que ele surja, enfim, para que dê tudo certo, né? Então, esses processos, ele acaba sendo bem, como é que a gente pode falar? Bem assertivo quando eu tenho tudo escrito. Eu tenho um colega de trabalho que ele fala muito com a gente assim, o seguinte: o que não está escrito dentro da organização não deve ser cumprido. Então, né, como se diz, as pessoas vão respeitar a partir do momento, né, que tenha esse processo já definido, escrito e que deve ser cumprido, ok? A homologação dos processos são implantados, a tecnologia bem implementada. Por que eu falo da homologação? Que é uma função, é como se eu estivesse selando, é como se eu estivesse fazendo esse enquadramento, essa homologação desses processos aí junto com o cliente, para não depender somente da parte da tecnologia. Eu preciso muito bem da tecnologia, mas a tecnologia ela tem que estar casada com esses processos definidos, tá? Então, isso daí é uma boa fonte. Aí aqui no final eu defini uma organização, né? O que é dentro de uma distribuidora ou dentro até mesmo de fábrica, né? Vamos fábrica barra distribuidora de produtos aí do ramo alimentício, que é especificamente da distribuidora de açaí. Organizar uma estrutura de gestão de clientes, de compras, quais os produtos eu devo comprar, baseado em quê? Baseado em vendas, né? Baseado em pedidos, produtos com quantidade mínima, ok? Vendas, o pedido de venda e não somente orçamento, qual a porcentagem se converte em venda, o controle de separação de mercadoria, a gestão fiscal, as notas emitidas, o controle de entrega, o manifesto, a gestão financeira, a gestão contábil, fiscal, né? Vamos colocar aqui contábil, barra fiscal, bem definida, enfim, os fluxos de processo dentro dessa empresa, né? Então, como é que então, pegando um exemplo aqui, né, vamos pensar o que significa isso daqui. Quando eu tenho um fluxo de processos bem definidos, vamos pegar aqui só o departamento de compras. Ele tem uma solicitação, tem a cotação, a ordem de compra, depois logo em seguida vem com a entrada de nota, que pode ser manual ou pode ser via importação de XML. Ele vai abastecer o estoque, vai gerar contas a pagar, parte fiscal, contábil, venda, custo, formação de preço. Nossa, Érica, que é muita coisa, muita gente envolvida. Isso é só num departamento. Então, como que o sistema você consegue implementar ele, mexer com uma empresa como um todo? É como se fosse uma orquestra, né? Como se fosse uma valsa, uma dança ali que a gente precisa, como se diz, orquestrar, né? Então, pegando um outro exemplo aqui, que eu falei do setor de compras, vamos pegar esse exemplo aqui de baixo. Quando eu tenho a venda, tudo pode começar no lançamento, que vai virar um pedido de venda, eu vou separar a mercadoria se esse pedido foi aprovado,
eu tenho os pontos de corte, se eu vou poder aceitar tudo ou não, vou faturar, vai gerar uma cobrança, um financeiro, um contas a receber, vou gerar uma gestão de entrega, que vai ser um manifesto, eu vou enviar os produtos para a transportadora, gerar um CTE, está tudo amarrado, né? E aí você tem ali a gestão contábil, que é a gestão de resultados. Então você tem aqui o fluxo e modelos de processo de uma indústria. Né? Quando a gente vai, quando você vai fazer a mesma situação, só que agora ele é para indústria, né? Todo esse processo de compra, a parte de abastecer estoque, a ordem de produção, o orçamento, a parte fiscal. O que mudou ali de uma distribuidora para uma indústria? Agora até lembrei, eu dividi esse processo aqui em duas etapas, quando eu falo só da distribuidora e quando a gente fala, no caso, para uma fábrica, né? Qual que é a diferença? O que acrescenta? Acrescenta somente esse módulo aqui de ordem de produção, que é a composição, o produto acabado, um planejamento de controle, o MRP1, enfim. Pronto, eu agora acho que eu confundi a cabeça de vocês, né? E agora eu vou salvar esse arquivo, quero compartilhar minha tela novamente, vou voltar aqui para minha telinha aqui, batendo um papo com vocês, vou voltar com a minha câmera e quero escutar vocês, tá? O que vocês entenderam desse universo aí? Quem tem dúvida? Eu preciso deixar, né, bem pé no chão aí. O que é interessante dentro desses módulos? O que vocês têm de dificuldade? Se entenderam? Quero escutar um pouquinho vocês. Alguém que gostaria de perguntar? Não? Professor, eu acho que é um pouco confuso. É muita coisa, é muita informação e dá para ficar com o cabelo branco. Dá. Uhum. Eu já tô, tá? Eu já tenho. Dá. Por isso que eu meio que fiz um choque aqui de informações com vocês nesse momento, tá? Porque o que eu quero deixar claro? Quando você estuda administração e quando você estuda contabilidade, né, que são as duas turmas que nós estamos trabalhando aqui, nós temos principalmente administração. Vamos focar só na turma de administração. Vamos supor que eu digo para vocês, gente, olha, estou com uma vaga, esse cara lá da administração vai, né, é uma distribuidora, uma fábrica, eu quero que vocês assumam a área de administração da empresa como um todo, tá? Vou te dar o cargo de administrador geral. E eu vou te dar carta branca, você vai ter um bom salário, e no final do ano vocês vão receber um 14º, um 13º, um 16º, enfim, de acordo com os resultados. E o resultado ele vai se moldar pela empresa como um todo. Então, o que o administrador ele é capaz de ter que saber? De tudo. É incrível, né? Como que o administrador ele vai ter que entender como é que está chegando as notas, quem que está comprando, quem que está vendendo, como é que está a parte da logística, se está vendendo online, se está vendendo via pedido, se é via tablet, a parte financeira. Aí você fala, nossa, Érica, mas é lógico que eu vou ter o gerente para cada área. Ótimo. O que está acontecendo com as empresas médias e pequenas? Não se tem gerente para cada área. E aí o que acontece? A pessoa tem que entender de forma holística, de forma integral. E eu, na minha área de tecnologia, né, eu também sou formada em administração, o que acontece? A gente acaba tendo que saber de tudo, um pouco. E às vezes você fica brincando assim, poxa, mas quem sabe tudo não sabe nada, né? Isso aí depende muito, né, do que você trabalha e tudo mais. Então, quando a gente aborda a tecnologia, né, a Ana Paula disse, não, Érica, dá para ficar com cabelo branco, que é muita coisa. É sim, mas o interessante é vocês saírem aqui da nossa disciplina com uma noção muito grande de como funciona
funcionam as organizações, como é que elas estão atreladas, como é que essa função ali, né, direcionada para cada setor. E a turma da contabilidade, olha o que acontece. Há muitos anos eu fui numa reunião e eu dei uma manobra tão grande, eu quase que perdi o cliente antes de conquistar. No meio da reunião, eu estava apresentando o sistema, aí falei das possibilidades, que você entra com nota, você faz venda, fui mostrando, falando, e disse a seguinte frase: ah, gente, então a gente tem que fazer isso tudo certo, porque tudo vai culminar lá na contabilidade, apurando prejuízo. Aí, ó, que burrice a minha. Eu virei para eles e falei assim, apurando prejuízo. O meu diretor, que estava do meu lado, só me olhou com uma cara, que eu lembro da cara dele até hoje. Aí ele foi e falou assim, não, complementando a frase da Érica, ele não quis falar, ele foi até bem educado, ele falou, não é complementando, ele falou, ele queria, né, me corrigir, na verdade. A gente tem que ter empresa para apurar os lucros lá na contabilidade. Porque como é que eu faço um universo tão grande, tão promissor de controle que a empresa vai ter e falo que você vai apurar prejuízo lá na contabilidade? Uma nota, né? Então a gente tem que fazer de tudo para que a empresa apure lucros lá na contabilidade. E aí a turma da contabilidade, aí, né, vocês que estão aí nesse dia a dia, vão me entender certinho o que eu vou falar. Principalmente quem já atua aí na área contábil, né, quem já tem a possibilidade de envolver nesse setor, vai entender certinho. Tudo o que acontece dentro da empresa vai terminar na contabilidade. Se deposita R$1 na sua conta, o banco vai mandar o extrato, a contabilidade tem que falar, justificar qual foi o porquê daquele débito na conta, né? Que a gente começa a pensar ao contrário, né? O débito é o que depositou. O que o crédito, o que você creditou lá em nome daquele fornecedor, você comprou mercadoria, você tem que automaticamente justificar ela para o governo, enfim. Então, quando você estuda a tecnologia, quando você vê essa parte da tecnologia, ela acaba sendo muito ampla. E isso é um diferencial hoje para qualquer profissional. Qualquer profissional. Quando você entende como é que funcionam os processos, aplica isso na tecnologia, nunca mais na vida de vocês vão ficar desempregados. Aí você fala assim, poxa, por que essa assertividade toda? Porque o mercado, ele está sedento de pessoas que têm um conhecimento amplo e que possam, se precisar, aprofundar em determinadas áreas. Então, a gente não aprende hoje mais uma forma da tecnologia que seja somente um universo, porque ela acaba sendo muito grande e esse é o desafio, né, que a gente vai ter. Professora, Sim. Tem uma pergunta. Sim. Assim, eu sou bem leiga nesse assunto de sistema de informação, bem crua mesmo. Uhum. Aí, assim, até então, o que foi falado dá a entender que o sistema de informação, ele é muito voltado, quer dizer, ele é voltado pela vida da empresa financeiramente. Parece que o foco é muito esse, assim, né? Só que a gente vê em grandes empresas que, além de ter sistemas que fornecem esses dados de controle de estoque, de prejuízo ou lucro, enfim, as grandes empresas, elas focam também em sistemas de gestão de equipe. A gente vai ver isso aqui também ou não? Tá, boa pergunta. Eu estou começando com o ERP, tá? Eu estou trabalhando aqui com vocês com gestão de ERP. O que é o ERP? A gente vai trabalhar, controlar esse estoque financeiro, fiscal, contábil, produção, logística, todos esses módulos que eu cheguei a falar. Porém, como a gente vai fazer um universo, eu quero mostrar para vocês, eu vou focar nessa questão de ERP, porque eu já vou ter muito assunto para falar. Quando você fala gestão de equipes, aí a gente pode falar de qualidade de desempenho, você pode falar sobre um sistema de recursos humanos, né, que você vai fazer gestão de carreira, gestão de treinamentos,
eu quero saber quais funcionários foram treinados em cada módulo, eu vou documentar isso daí. Então, eu passo a ter um universo muito grande incorporado de outros módulos. Eu vou focar muito no que vai trabalhar 80% de tecnologia, que é o RP. Mas, no final, né, lá no nosso fechamento, eu vou inserir alguns outros sistemas, eu posso sim trabalhar um pouquinho com esse de qualidade, gestão de desempenho, gestão de carreiras, mas ainda assim, eu gostaria de, antes, se der tempo, a gente falar desses tipos de sistema, que são chamados de sistemas legados. Né? O que é um sistema legado? Ele é um sistema que ele é direcionado para determinada ação. Né? Então, você tem ali, por exemplo, um que eu quero mostrar para vocês, um CRM, um BI. Né? O que é o CRM? É um sistema de gestão de clientes, né? Então, onde eu vou controlar a prospecção de venda. Então, assim, são sistemas que a gente pode trabalhar também nessa esfera. E o BI já é o Business Intelligence, é a medição de resultados, já é o suprassumo da tecnologia existente hoje em dia, tá? Então, assim, gostei da sua análise. Não coloque a questão dessa questão do RP somente para o lado financeiro, tá? É uma visão aí muito errada das empresas, porque as empresas falam assim, várias vezes a gente recebe ligação lá na empresa do pessoal falando assim, Érica, eu quero, como é que fala? Um sistema só para emitir nota. Ok? Só para emitir nota. Eu falo, beleza, você compra o módulo de emissão de nota. Você entra lá, emite a nota, pronto, acabou, vai mandar para a contabilidade e tudo certo. E outro ele vira e fala assim, não eu quero controlar nota e financeiro. Poxa, agora já começou a melhorar. Aí ele vai pensar, mas você não vai querer controlar um estoque? Né? Então, hoje, vamos dizer assim, do universo dos sistemas de RP, as pessoas, na maioria das vezes, controlam entrada, que é o estoque, emissão de nota, financeiro, e no máximo, pega os arquivos e manda para a contabilidade. 80% das empresas do mundo hoje parece que faz o beabá. Né? Então, o que é o sistema de RP? Muito mais do que só uma emissão de nota, um controle financeiro e um controle de estoque. Então, sim, nós temos, como nossa disciplina é sobre tecnologia, eu vou falar de outros módulos além, sim, do RP, ok? Dos sistemas que existem, o RP ele é o mais integrado? Ou é o único que é totalmente integrado? Não, boa pergunta. O RP, a conceituação dele, até na nossa apostila, lá, depois você vai dar uma trabalhada lá na apostila, você vai ver que o RP, até o desenho do RP, ele é um banco de dados central. E aí você pode explodir ali os módulos. Porque, por exemplo, se você virar para mim e falar, Érica, vou implantar o seu sistema lá na minha empresa. Beleza, Ana, mas o que você vai precisar? Eu vou precisar de controlar estoque. Ponto. Aí eu coloquei um módulo. Vou controlar, vou fazer pedido de venda, vou gerar nota. Ok, outro módulo. Vou controlar o financeiro e vou gerar os arquivos para contabilidade. Pronto, você já tem 4 módulos. E o que é o RP em si? Ele é uma junção de todos esses módulos que podem ser, como se diz, lapidados, colocados ali um por um, como pode ser apenas 2 ou 3. Então, o RP ele é integrado sim. Tá? Então, quando eu tenho RP com outros sistemas, então, se a gente for falar assim, a grosso modo, tá? Vamos falar assim de forma muito simples. O que é um sistema de RP? É um sistema que vai controlar toda a parte de controle de estoque, fiscal, contábil, tributário, logística, tudo em um só lugar, ok? Então, isso faz parte, né, desse entendimento aí de integração de controles, tá? Então, faz uma diferença. Tá claro, Ana? Ficou Super, professora. Obrigada, viu? Tá certo, vamos lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Deu lógico, né? Muita informação inicial, mas teria mais alguma pergunta? Professor. Sim. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Uhum. Como é feito o controle de estoque, por exemplo, numa empresa de reciclagem que compra um produto e esse produto se divide dentro da empresa em outros produtos? Tá. Por exemplo, sucata eletrônica
Uhum. A entrada é um produto e sai como alumínio, ferro, plástico, Uhum. placas eletrônicas, enfim. Tá. Então, ela entra como. Vamos pegar uma peça, um computador velho, tá? Vamos pegar assim, pegou uma carcaça lá de um desktop e desmembrei. Ali eu vou ter plástico, vou ter chumbo, vou ter ferro, né? E ele vai fazer um processo de desmontagem daquela ordem de produção, ok? Então, ao invés de eu produzir alguma coisa, eu vou produzir N subprodutos. Quando a gente faz controle de estoque disso daí, é a coisa mais difícil que tem dentro de sistemas. Eu vou dar um exemplo muito claro e muito próximo do que eu vivo, né? A gente tem clientes que fazem isso daí para desmembrar carcaça bovina e carcaça suína, que é a mesma coisa. Então, por exemplo, você vai pegar um porco lá, ele pega metade da banda daquele porco com um caso de frigorífico, né? E ele, uma média, 70 quilos cada carcaça, cada banda ali de porco, ok? Aí o que eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar por estimativa, mas aí é lógico que eu, nesse caso da carcaça bovina ou suína, eu sei a estimativa dos subprodutos que vão ter. Então, por exemplo, ele vai ter pele, vai ter, sei lá, lombo, vai ter traseiro, pá, acém, vai ter aqueles subprodutos. Então, tanto para esse tipo de negócio, quanto esse dos subprodutos de ferro velho, ou até mesmo dessas carcaças eletrônicas, o que na maioria das vezes acontece? Acontece que a gente trabalha com uma estimativa, e aí eu sei que daquele 100% de produto que entrou, 20% vai para isso, 30% vai para aquilo e tudo mais. Quando é o eletroeletrônico, né, então, nesse caso de carcaça mesmo, de computadores, de materiais reciclados, o interessante é pesar, né, porque eu não tenho uma fórmula para eu desmembrar. Então, os sistemas, eles trabalham da seguinte maneira: eu entrei com 1 tonelada de produto que é reciclado, seja lá o que for, vou entrar com reciclado. E aí eu faço um processo de transformação dentro do sistema, que pode ser um ajuste, pode ser uma ordem de produção, e que a pessoa tem que pesar esse material, ou ela tem que contar, ela tem que quantificar ele para ele transformar esse material. E aí, isso, né, a equipe da contabilidade aí pode me ajudar, pode me corrigir se eu estiver errado. Quando você entra com essa mercadoria, você está fazendo, se você é uma fábrica, você vai entrar dentro do sistema, vai ponderar isso contabilmente falando, que não é um uso e consumo, ele é um produto comprado para transformação, para produção, e aí os subprodutos vão se tornar produtos para revenda, enfim. Então, é extremamente complexo essa questão de controle. Outro exemplo muito bacana que eu posso te passar no caso madeireira. Madeireira você tem 1 metro cúbico de madeira de lei, né? Principalmente agora que tem um controle muito certo. Então o IBAMA ele te fala, olha, você tem permissão de comprar, de vender 30 metros cúbicos dessa madeira. Só que você chega no depósito, material de construção, você chega na madeireira, aí você vai comprar uma madeira para sua casa, para fazer um telhado, aí a pessoa vira e fala assim, eu não quero comprar 1,03 metros cúbicos. Não, ele fala, me dá 5 ripas, 3 caibros, não sei quanto. Então, o sistema ele tem que converter esse metro cúbico em unidades lineares e depois emitir uma nota em metro cúbico. Pensa numa situação que é extremamente complexa para transformar isso daí, porque uma madeira eu posso cortar, então vira um universo muito louco de controles. Então, tem alguns setores que são extremamente complexos para controle de estoque. É um desafio, precisa de um pitbull ali do estoque, né? Por que a gente fala de pitbull? Porque é uma coisa que eu sempre prezo assim para as empresas. A empresa de sucesso é uma empresa que controla estoque, controla financeiro. Vou falar só isso, bota a mão na massa e vê como que a dificuldade de se não tiver muito bem, né, um processo trabalhado, ele acaba ficando muito difícil.
É isso. Né? Valeu, professor, obrigado. Nada. Acaba de fazer inventário sempre, né? E ajuste todo dia, né? Inventário, por exemplo, esse frigorífico, né? Tem dos frigoríficos que a gente trabalha, inventário toda sexta-feira. Mas ele não tem um caso de desvio de roubo, nenhum. A gente acha assim, poxa, mas né, como é que o cara, né, consegue essa situação? É 100%, como que fala, assertivo. Trabalhar com pouco estoque também é uma solução boa, né? Né? Que aí automaticamente, né, o controle de estoque é praticamente diário, né? E uma outra coisa também importantíssima dentro dos sistemas é não permitir vender produto, nem movimentar produto com estoque habilitado para poder ser negativo. O que mais acontece, as pessoas viram para mim e falam assim: ah, Érica, eu ainda não comprei, não. Deixa eu vender, coloca o sistema para poder vender, aí depois que eu comprar a mercadoria, vai chegar a nota, eu reponho. Aí eu falo, então tá bom, vai ficar lá menos 30, você comprou mais 2 para repor aquele estoque, vai ficar menos 28, aí depois você comprou mais não sei o que lá, até ficar zero, aí quando você sabe, zero significa que eu não tenho mais nada, que eu já entreguei, vira uma farofa, vira, né, uma situação. Os desafios hoje de um bom administrador, de um bom gestor de empresa, é controlar estoque financeiro. Por isso que a Ana Paula até perguntou assim para mim, Érica, porque a gente tem uma visão de que o sistema é só para controlar financeiro. Não, é o mínimo que a empresa tem que fazer hoje, né? Saber quem ele deve, saber quem te deve, porque senão, né? Para quê? Como é que eu vou gerar um resultado? Uma DRE, né? Um demonstrativo de resultado. Aí vira como é que fala? Um problema sério. Né? Então, isso daí é interessantíssimo para a gente trabalhar com essas análises, ok? Vamos lá, pessoal, mais alguma pergunta? Boa noite, Não? professora. Ok. Então tá. O que eu vou passar aqui para vocês agora? Vou tirar meu vídeo aqui novamente para eu poder projetar e vou mostrar uma situação aqui para vocês que é um quadrinho. Vamos lá. Tá. São apenas 2 slides aqui que eu vou pedir atenção de vocês. Logo em seguida a gente faz um intervalo aqui rapidinho, mas esse daqui vai ser importante para que eu possa demonstrar aqui para vocês. Então vamos lá, é isso aqui. Eu falei muito de triângulo, né? Falei muito da gente distribuir essa informação. Que essa pirâmide ela tá trabalhada em 3 níveis: administração de banco de dados, planejamento de dados e administração de dados. Isso vem muito ao encontro da pergunta da Ana aí. Érica, nós vamos trabalhar né, o que é o sistema de RP, onde que ele se encontra aí? O que o RP, como é que eu vou entender ele aqui como um todo? Eu vou trabalhar aqui com administração de banco de dados, né? Então, a minha camada mais básica dentro da empresa. É uma camada onde eu vou colocar todos os cadastros, todas as operações, todas as informações. Quando eu subo o nível, eu começo a trabalhar com os gerentes, que vão fazer um planejamento dessas informações. Não sei se vocês lembram, os alunos que assistiram a primeira aula, lá naquele filme que eu falei sobre eu passei um videozinho aí de 20 minutinhos, sobre planejamento de empresa, né? Na verdade, um sistema de informação dentro das empresas. A gente tem que entender que sem o apoio da administração, da alta administração, não se implanta sistema, não se vai para frente em nada.
né? A diretoria, os gerentes, eles têm que pedir para todas as camadas, têm que mostrar a necessidade de ter um controle muito bem fundamentado dentro dessa situação aí de banco e de informações. Pensando assim, o que é interessante? Quando você trabalha com, como é que eu posso dizer? Quando você trabalha com, que eu vou falar, planejamento, né? Então você tem ali uma gestão de BI, você tem a própria administração de base de dados, né? Quando você está lá no topo da pirâmide, você está olhando a empresa para um todo. Então, isso é extremamente importante em qualquer setor da empresa, tá? Vocês entenderem quem que são as pessoas para cada etapa e que precisam, né, ser fundamentais ali nesse planejamento de informação. Isso aqui é uma estrutura. Oi, sim. Professora, Pode falar. só para poder esclarecer aqui, a administração banco de dados seria, tipo, eu pegar os tipos de dados e montar, tipo, módulos com tipo assim, telefone. Eu pego o dado do telefone dos meus clientes e monto um banco de dados só com telefone. Que é isso aqui. Tá? A gente tem uma estrutura, a estrutura hierárquica, a estrutura de rede, justamente você falou, olha só, eu tenho aqui um departamento, eu tenho um projeto, um funcionário que está envolvendo. Quem é esse funcionário? Aí ele é o funcionário 1, 2 ou 3, do departamento 1, 2 ou 3. O que eu começo? Cada coluna equivale a uma tabela. Cada linha, cada dado ali equivale a uma informação que eu vou trabalhar. Então, não existe dado por si só sem interpretação. Então, quando a gente fala em estrutura de banco de dados, eu estou fazendo dessas informações que eu estou colocando. Né? Então, eu tenho o departamento A, que tem 2 funcionários, estão envolvidos no projeto A e outro no B. O departamento B tem um funcionário 3, que está envolvido também nos 2 projetos. O que eu estou começando ali? Eu lancei os dados. A segunda camada vai começar a trabalhar esses dados. E a terceira camada vai administrar. Aonde está a maioria das pessoas que lançam os dados? Quem emite nota, quem cadastra cliente, quem faz pedido de venda, está tudo na administração do banco de dados da primeira etapa. Né? Então, isso daqui entra como input de dados. Aí eu passo a ter, né? Aqui são exemplos, né, de estrutura de banco, mas isso aqui é até uma bobagem eu ficar, né, relatando isso aí para vocês, mas o que eu quero é passar para vocês que a frase final aqui, o gerenciamento de dados é uma atividade gerencial fundamental. A função do gerenciamento inclui a administração do banco, o planejamento e o controle desse dado. Na abordagem do gerenciamento, os registros dos dados são fundidos em bancos de dados que podem ser acessados por vários programas e aplicativos distintos, atendendo a muitos usuários. Ou seja, se você cadastra mal e porcamente um cadastro de cliente, né, o que a gente mais vê, o cliente vai lá, campo e-mail, aí está lá escrito, não tem, @nãotem.com.br. Então, por que colocou? É só porque aquele campo dentro do sistema era obrigatório? Né? Ele coloca assim, @a.com, porque ele valida, né? O sistema valida. Aí depois o departamento de marketing vai pegar e vai fazer uma promoção. Vamos mandar um e-mail para todos os clientes falando da nossa Black Friday, né? Ou melhor, Black Friday. Aí não tem e-mail, porque eu coloquei não tem, não tem, pronto, acabou. Então, quem que tem que olhar se os funcionários estão fazendo certinho, validar? Quem faz o planejamento de dados e quem administra. Então, é tudo relacionado, tudo direcionado, porque sem dado não tem informação. Sem informação não temos inteligência. E chegar na camada de inteligência é eu pegar esses dados e falar, opa, quem mais me comprou açaí de 10 quilos ou de 1 quilo ou picolé tal nos últimos 3 meses? Foi o cliente A, B e C. Esses clientes estão em qual região? Estão na região do centro de Belo Horizonte.
Ah, então o que eu vou fazer? Vou disparar um e-mail ou vou mandar um vendedor fazer essa rota, falar, olha, você comprou há tanto tempo, né? Ou então você comprou recentemente esses produtos, você conhece a nossa outra linha de produtos? Ou seja, eu começo a pegar esses dados e trabalhar com uma inteligência em cima deles, né? Eu pego o dado, transformo em informação e começo a trabalhar com inteligência, uma inteligência que eu vou fazer minha empresa dar mais certo. Né? Então, isso faz parte em qualquer área de sistema, a gente trabalhar com essas administrações, tá? Então, isso daqui é uma abordagem muito interessante, né? Os sistemas de banco de dados são pacotes de softwares que simplificam a criação, o uso e a manutenção dos dados. Diversos tipos de dados são utilizados pela organização, entre bancos, né? O que está falando dos tipos de banco, ou seja, falando exatamente o seguinte, toda empresa tem um relacionamento de banco de dados e esse relacionamento ele é usado na empresa como um todo. Até o cadastro de cliente mal feito, com um espaço na frente do cadastro do cliente, dá erro lá no danado do SPED. Né? E o que é o SPED? É os arquivos que eu mando para a contabilidade para ele fazer as apurações, né? Fazer as apurações de venda, quem é que comprou, quem vendeu. É uma parte muito inteligente da contabilidade, né? Que vai ajudar a parte fiscal e tudo mais. Tá? Então, o que é o interessante para nós entendermos nesse momento o que é o sistema de informação? Um relacionamento, né? Que a empresa ela tá totalmente conjugada, ela não tem que assim, essa informação serve só para essa área, essa informação que vai interferir só nesse lugar. Não adianta virar e falar assim, eu vou cadastrar esse produto aqui de qualquer jeito, vou colocar um NCM qualquer, que depois eu corrige logo, porque depois você vai esquecer, vai impactar e vai ser um efeito cascata, tá? Então, pessoal, vamos fazer um intervalozinho rápido. Eu vou voltar, vou mostrar para vocês, né, alguns modelos de cadastro. Vou abrir aqui uma tela. Nós vamos começar a ver essas, né, situações aí bem na prática, ok? Antes disso, tem alguém queira me perguntar mais alguma coisa? Não? Sim, vamos lá. Só entender. O sistema que você estava referindo aí é ERP ou RP somente? ERP, desculpa o inglês, Enterprise Resource Planning, né? Então, gestão de recursos empresariais, ou administração de sistemas de informação, são as traduções, ok? Então, E de escola, R de rato, P de pato, ERP. Tá. É um sistema assim acessível para todos, porque nós estamos no 5º período, né? E a gente tem que montar uma empresa comercial. E comércio normalmente, dependendo, é menor, né? A gente utilizaria esse sistema mesmo ou teriam outros? A gente utilizaria esse, exatamente. Só que aí você tem sistemas que têm mais módulos ou menos módulos. Qual seria o segmento do comércio que vocês vão fazer? A gente ainda não definiu. Tá. Vamos supor que fosse uma sapataria, tá? Você tem que controlar entrada de nota, então você está gerando estoque. Emissão de nota, né? Tanto a NFE quanto a NFCE, ok? Vai controlar o financeiro e vai mandar os arquivos para a contabilidade, gerar um SPED, gerar um Sintegra, dependendo do tamanho da sua empresa, tá? Então, hoje, vamos dizer assim, Érica, quanto que custaria um sistema desse? Depende do número de usuários, depende do tamanho da sua empresa. Então, tudo é colocado no lápis ali, mas hoje é praticamente impossível você não ter um sistema de gestão dentro de uma empresa. Por quê? Porque, no mínimo, você precisa emitir uma nota, né? Então, tem tamanhos de sistemas para qualquer tamanho de empresa, né? Sistemas são modulados. Ok? É isso que eu vou mostrar para vocês agora no segundo horário. A gente vou demonstrar alguns tipos de sistema, vou mostrar
2 modelos aqui que é interessante a gente trabalhar. Ok, muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá tranquilo? Ok? Então tá, vamos fazer um intervalo aqui. Oi, sim, Lucas. Só uma perguntinha rapidinho. Tudo isso que a senhora está falando tem presente na apostila? Sim. Tá lá, presente na apostila. E esse quadro também, depois eu vou, na hora que a gente finalizar a aula, eu sempre vou postar esses materiais como um overview, tá? Não precisa ficar preocupado por enquanto, não, como se diz, eu preciso formar essas ideias na cabeça de vocês, né? E todo esse material aí eu vou disponibilizar, né, para facilitar também as atividades, os estudos posteriores, né? Ok? Ok, obrigado. Ok. Então, vamos lá fazer um intervalo rápido, tá? Agora são 8h40, a gente volta aqui 5 para as 9, né? Aí já